pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos aquele momento startup que tem surgido e que nós temos acompanhado a evolução, e hoje será mais esse espaço que nós teremos aqui, não é? É isso mesmo, engenheira Vita. Olá, pessoal. Olá a todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigada pelos feedbacks que temos recebido. Continuem a acompanhar, continuem a seguir a página. E como a engenheira Vita já disse, hoje nós temos o nosso momento startup. Aquele momento em que as startups passam por aqui, mostram as suas soluções, falam sobre os seus desafios, e como não podia ser diferente, temos aqui o nosso grupo Geostratos. Estou assim a tentar falar para não errar o nome, mas pronto, vamos mesmo deixar que essa startup, os seus representantes falem por si, apresentem-se para nós poder conhecer um pouquinho mais sobre quais são as soluções que essa mesma startup apresenta. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos ao nosso Podtech. Então, a todos, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade. E já agora, Geostratos, antes de nós começarmos a falar do que é ou de que se trata, nós gostaríamos de conhecer então os seus representantes. Quem começa, por favor? Bom dia a todos mais uma vez. Chamo-me Marco Paulo, sou geólogo. E o meu irmão aqui é o Marco Romero. Então está fácil hoje. Exatamente. Então está fácil. Promoção. Ganha um, paga um e leva dois. Boa! Nós estamos em promoção e, no fundo, as nossas áreas, o conhecer o Marco Paulo e o Marco Romero é também uma maneira de perceber o porquê do nome Geostratos. Okay. Não sei se repararam no nosso logo, nós temos a componente de um geólogo, que é o conhecimento que nós queremos partilhar com as pessoas sobre as ciências da Terra e levar esse conhecimento até a perspectiva estratosférica do espaço, da atmosfera exterior, que é, no fundo, a responsabilidade do engenheiro aeroespacial. Yeah. É mostrar que tudo o que nós fazemos aqui embaixo na Geo consegue-se estudar a partir dos estratos, da estratosfera, e é assim que nós nos combinamos com ciência, com geociência, com tecnologia. Utilizamos, portanto, tudo o que está ao nosso dispor, os drones, os satélites, os sensores, para dar resposta aos fenómenos que muitas vezes nós queremos estudar, e estudamos do ponto de vista muito qualitativo em vez de quantitativo. Então é a partir dos métodos tecnológicos que nós conseguimos dar resposta. Só que fazemos-lo de uma forma mais descontraída, como se fossem rotas turísticas. Ok, boa. De onde que surgiu essa paixão? Bom, desde o início, né, portanto, desde muito pequeno eu sempre gostei de acampar. Os pais levavam-nos a acampar, a ver as paisagens como essa que está aí atrás, do Miradouro da Lua, passear por Angola, visitas de carro e tudo mais. Foi aí que apaixonei-me pelo campo e fiz uma pergunta: onde é que eu quero passar a minha vida? Num laboratório, porque queria ser engenheiro químico. Ou tendo química também, mas no campo, com uma perspectiva assim bonita, a escalar montanhas, a ver grutas, a perceber que tudo aquilo que nós temos aqui nesse estúdio vem da terra, os minerais, como é que eles são aproveitados, como é que nós conseguimos encontrar e perceber isso tudo, é o que me levou a essa questão da geologia. O Marco, desde muito cedo também, teve paixão por aviação. Então, ligado a essa questão de como é que eu utilizo os satélites, os drones para ver cursos de rios, mineralizações, blocos de petróleo, poluição, tudo que tem a ver com o ambiente, com a indústria, ligando isso tudo é o que nos levou a seguir as nossas carreiras. Depois, a Geostratos vem na componente mais lúdica e até nem começou para ser uma startup, era mais um projeto de fim de semana, né? Sim. Era o nosso interesse em partilhar com qualquer pessoa. Vocês, se calhar, repararam, ainda ontem estávamos ali e qualquer pessoa que passasse, independentemente da sua área de formação, área de interesse, bastava olhar para o stand da Geostratos
nós já começávamos a explicar, porque temos esse prazer natural em não deixar o conhecimento que nos foi passado só conosco. Exato. Então, gostamos de conciliar isso. As pessoas perguntam, mas normalmente nas viagens isso até acontece mais com os pequeninos. Na viagem, por que essa árvore é verde? Por que aquela terra é laranja? Por que as estradas passam por aqui? Por que o rio faz... Então, a idade dos porquês, o que vai acontecendo é, quanto mais velhos nós vamos ficando, nós só vamos ficando um bocadinho mais retraídos, mas no fundo ainda temos muitas preocupações, muitas inquietações e muitas curiosidades. E o ser humano por si só é curioso. É por isso que nós tentamos ir explorar o fundo dos oceanos, saber o que é que tem lá. Não nos contentamos em olhar só para as estrelas. Temos que saber, não, mas tem vida. Isso é a componente intrínseca do ser humano. E nós temos esse prazer em esclarecer pelo menos o que nós sabemos de algumas dessas dúvidas. E depois a família, os amigos foram... como acontece, como qualquer outro negócio, como qualquer outro projeto, foram vendo que nós, se calhar, até tínhamos um jeito natural para explicar, para navegar no campo, para engajar as pessoas com as matérias chatas da escola, explicá-las de maneira diferente e prática. Então, as pessoas foram dizendo, mas vocês por que não fazem isso? Nossa primeira tour... combinamos só ir com os amigos até Cabo Ledo. Ok. Mas era para ser só um passeio de fim de semana Cabo Ledo. Nós não, começamos já a preparar manuais desdobráveis para explicar já tudo bem. Começamos a preparar e se calhar você deve começar a pensar nisso. Nós, não, fizemos mesmo só porque gosto, passa paixão, fixe. Porque o que nós muitas vezes queremos é que as pessoas, por exemplo, que visitam os locais bonitos, façam mais do que tirar apenas fotografias. Okay. Porque as fotografias, muitas vezes, quando a pessoa vai só fazer isso, não cria a empatia necessária para gerar um sentimento de conservação pelaquilo que nós estamos a ver ou estamos a visitar. O que é que me impede, se eu só gosto de tirar fotografias no Miradouro, por exemplo, que está essa fotografia belíssima aí, de apagar isso tudo e colocar aí um parque aquático, que também vai ser bonito e também eu vou tirar foto. Sim. Vai me impedir é saber quanto tempo isso demorou a se formar, qual é a sua utilidade no nosso dia a dia, o que é que isso traz para o país, quais são os recursos que nós aproveitamos daí, o que é que isso tem a ver com saúde, com tecnologia, com política, com biologia, com todas as áreas que nós podemos imaginar. Por isso é que o Marco disse, nós conseguimos levar cada pessoa, cada profissional, cada grupo interessado ao campo de uma perspectiva diferente. Porque é sempre, eu sou empresário, porque eu tenho que, por exemplo, estudar areia ou estudar argilas. Porque, por exemplo, se eu tenho dinheiro para investir numa infraestrutura, se calhar quero saber se esse solo é apropriado para a infraestrutura que eu vou colocar lá. Se não é dinheiro gasto, eu colocar lá e aquilo desabar. Então, é essa empatia que nós queremos criar nas pessoas. Porque senão... aquilo que é muitas vezes o nosso objeto de estudo para o desenvolvimento científico e tecnológico acaba por ser apagado, ser tapado ou destruído porque pessoas como nós que advogamos sobre essas questões não comunicam. Então por isso é que estamos aqui no Podtech para comunicar. Bom, ou seja, vocês conseguem levar muito mais do que beleza, né? Aquela parte exterior e vão mais além disso. Então acho que já conhecemos um pouquinho sobre os marcos, vamos assim dizer, e já podemos saber então da criação dessa startup. Como já vimos que vocês tiveram impulso de amigos, começaram com hobby, começaram com passeios familiares. Então, depois de tudo isso, conseguiu surgir a startup, a ideia foi do Marco Rômulo, do Marco Paulo, não sei. Depois, aquilo foi foram várias energias e uma delas é também uma das razões que nos trouxe aqui hoje, que recebemos ontem o reconhecimento de uma das startups que se foi destacando ao longo dos 10 anos do programa Unitel Go Challenge. Foi um dos marcos importantes,
foi logo o facto de cada vez mais amigos, pessoas próximas e família insistirem na ideia de que realmente devíamos transformar aquilo de um hobby, de uma coisa que nós fazíamos por paixão, por algo que fosse rentável. Até hoje ainda há uma resistência passiva do nosso lado em transformar a nossa paixão num negócio. Continuamos mesmo a fazer porque gostamos e porque queremos e não por querer atingir vamos dizer, grandes fins lucrativos. Mas isso já me chamou, já que chegaremos lá, mas já me chamou. Mas ainda estão assim naquela ideia de não transformar num negócio lucrativo. Como é que vocês mantêm essa, vamos assim dizer, ajustratos? Porque sabemos que requer custos, né? Requer manutenção de equipamentos, aquisição, a ida para viagens, né? Como é que vocês conseguem manter tudo isso? Todas essas estruturas são suportadas pelo interesse das pessoas. No fundo, nós não fazemos... enquanto se calhar um operador de drone para poder fazer uma cobertura ou para fazer um levantamento aéreo há de cobrar aquilo 50 mil kwanzas por hora. Por exemplo, que é um operador comercial que quer realmente rentabilizar o negócio, nós cobramos, entre aspas, os custos mínimos para manutenção, para... pura e simplesmente para que as pessoas possam ter acesso a, não para que nós possamos ter lucro de. Ou seja, os custos são mesmo para fazer a operação acontecer no terreno. E se calhar isso tem-nos valido um maior interesse, porque as pessoas veem que realmente há uma paixão e acabamos por ter mais apoios, acabamos por ter mais recursos mobilizados, porque se calhar as pessoas sentem-se inspiradas por aquilo que fazemos. Eu acho que é um modelo de vamos dizer, não é marketing, mas é um posicionamento que nós temos de mostrar primeiro, ou fidelizar nossos clientes, vamos assim dizer, pessoas que nos procuram com qualidade, do que sermos um bocadinho mercenários e pensar na componente comercial apenas. Porque primeiro que vamos recuar um bocadinho e dizer que as motivações para se criar uma startup variam. No nosso caso, foi mais pressão familiar e de amigos. Não era propriamente, nós não tínhamos uma necessidade propriamente lucrativa no início, que é diferente de uma startup que começa para fazer dinheiro já. Então, nós conseguimos acreditar no processo, conseguimos retardar, se calhar, alguns lucros para conseguirmos atingir patamares mais longínquos se tivermos as coisas mais solidificadas. Então, nós temos confiança nesse processo de solidificar, para depois, quando viermos a cobrar os tais 50 mil kwanzas por hora, as pessoas saberem, não, são uns 50 mil kwanzas extremamente bem gastos, bem investidos, não é? Porque temos a qualidade já mais sólida. Então, é isso, não é? Como temos estes apoios e como cobramos custos operacionais, as pessoas acreditam na qualidade. Porque imagina que eu vamos preparar um team building para o Podtech, né? Como já estamos aqui a combinar, e os nossos telespectadores também estão convidados. Vamos pôr na Miba aqui com a Vita e com a Eulália. Então, imaginem que eu vos passo uma fatura exorbitante. Com todas aquelas questões, porque temos que viajar, porque temos que ir ao campo, porque temos isso, porque temos que aquilo, pronto. Primeiro que o core business da Geostratos não é propriamente de gerir logística. Nós não somos uma agência de viagens, nós não somos uma agência turística. Nós somos desenvolvedores de conteúdo científico de apoio a rotas turísticas. Ou seja, nós criamos conteúdo científico para aprimorar a vossa estadia no campo. Porque o normal é vos levarem para comer e tirar fotografias. Conosco, vocês vão ao campo, aprendem a pilotar um drone para fazer um mapeamento,
para qualquer tipo de questões que vocês queiram, para a instalação de ecopontos, para a instalação de zonas de descarga de efluentes, para mineração, para passeio, para alguma coisa, aprendem a utilizar sensores, aprendem a utilizar câmaras térmicas, pronto, uma série de questões que vos vão ajudar a melhorar as vossas habilidades técnicas também e a perceber com números, com gráficos, com tudo aquilo que qualitativamente vos era passado. Então é assim que nós tentamos fidelizar os clientes, o público que vai connosco. Muitas vezes até convidamos olha, vem connosco num tour experimental sem compromisso financeiro algum e depois são as pessoas que vêm a nossa atrás, porque nós estávamos a fazer como hobby de fim de semana. Depois eram as pessoas que vieram a nossa atrás e diziam, não, pá, vocês têm que começar a abranger mais pessoas. Começámos a abranger, mas não cobrávamos. Vocês diziam, pá, desculpa lá, vocês têm custos de combustível, têm que transformar a empresa. Aí, ok, tá bem, vamos transformar a empresa, mas somos ainda uma empresa assim, generosa, solidária. E como é que tem sido a aderência das pessoas? Já tem várias pessoas a contactarem-vos ou ainda são mais amigos? Não, e só para acrescentar também a pergunta da Vita, é que acho que já acabamos de falar de muita coisa, mas se calhar as pessoas que estão nos acompanhando não sabem ainda de forma específica o que a Geostratos faz assim com mais exatidão, né? Nós acabamos de saber, mas só para elucidar um pouquinho quem está do outro lado. A Geostratos faz geoturismo e geoconservação. Alguém que queira conhecer Angola, que queira perceber as maravilhas de Angola, alguém que queira ter uma experiência como aluno, ter uma experiência prática no campo, alguém que goste de perceber na prática como é que o mundo funciona, entra no Instagram da Geostratos, Academia _Geostratos, e envia-nos uma mensagem. Gostaria de conhecer o ponto X. Sim. Define o seu perfil. Olha, eu tenho mais 5 amigos, somos engenheiros de telecomunicações, somos um grupo de entusiastas de culinária. Ok. E queremos ir conhecer o Namibe. Depois disso, dá-nos o intervalo de 1 semana a 1 mês e meio para nós prepararmos todo o tipo de informação, conteúdo e prepararmos um manual para que, digamos, ok, estamos prontos para fazer a vossa viagem, para que vocês possam perceber o que a culinária tem a ver com as colinas do Curoca ou os Arcos do Tombo. Partilhamos os custos que envolve realizar essa operação, preparamos os manuais, preparamos os equipamentos que vamos utilizar para fazer as várias experiências e vamos para o campo, vamos para essa zona de interesse turístico para que as pessoas possam então ter uma experiência turística mais imersiva, seja por nós, seja organizada por nós, ou seja organizada por qualquer outro agente turístico. Temos o caso da Tentour, que é um grande parceiro nosso, por exemplo, e executa por vezes muitas das operações, e nós trazemos, por exemplo, a última operação que fizemos foi a astrogeologia. Eles organizaram tudo, nós levamos os telescópios e no fundo é isso que a Geostratos faz. Proporciona experiências de ciência e tecnologia para qualquer pessoa que queira conhecer Angola. Eu, por acaso, quis mesmo fazer essa pergunta sobre a parceria, porque visto que vocês não são uma agência, exatamente. E como é que seria essas pessoas que têm interesse de estar com vocês, como é que era esse processo? Mas agora que acabaste de dizer que tem uma parceria... Essas coisas aprendemos durante o período de incubação da Unitel. Ah, boa! Ou seja, nós tivemos que moldar um bocadinho os padrões. Exato. Perceber que, temos que explicar de maneira clara como é que as pessoas aderem ao nosso produto. Exatamente. Temos que ter um modelo de negócios que permita, pelo menos, garantir a manutenção de base daquilo que são os nossos principais custos. Temos que
definir bem o nicho de mercado. Não podemos querer atingir alunos e depois empresas e depois agentes de turismo, depois agências de turismo, depois comunidades. Então, segmentar bem cada um dos nossos stakeholders. Então, a Geostratos leva a geoturismo, geoconservação, e só mais um ponto que eu esqueci-me no meio dessa... Para podermos levar as pessoas a esses locais precisam de estar em boas condições de conservação, precisam de estar devidamente protegidos ou devem ter o devido grau de acessibilidade. Então, a Geostratos tem também assumiu junto da Unesco, por exemplo, da Comissão Nacional da Unesco, essa responsabilidade de identificar quais são esses locais, ver qual é o nível de risco a que esses locais estão expostos e propor soluções com qualquer pessoa que esteja interessada a manter esses lugares limpos, conservados, protegidos e acessíveis a quem quer, para proporcionar mais turismo, mesmo que não seja feito com a Geostratos. Então aí entra a parte da geoconservação. Ok. E há quanto tempo é que a Geostratos está no mercado? A Geostratos vai fazer esse ano 3 anos. 3 anos? É. E como é que foi esse processo? De certeza que vocês tiveram vários desafios durante esse período. Quais foram os desafios? Porque as startups têm mesmo vários desafios. E do vosso lado, quais foram? Olha, nem todas. E isso parte muito do mindset. Ok. Parte muito do mindset. Nós, no geral, reclamamos muito. E nós, em Angola, as pessoas dizem que nós temos muitos problemas, mas nós temos muitas oportunidades. Então, esses supostos problemas são oportunidades de investigação, são oportunidades de desenvolvimento tecnológico, são oportunidades de empregos, por exemplo. Porque nós temos as lacunas, então as lacunas precisam ser preenchidas. Por quem? Por nós, por vocês que estão aí. Então, do nosso lado, as dificuldades que nós passamos... são mais na questão da organização, por exemplo, de percebermos que não podemos ser só cientistas e engenheiros, precisamos de ter uma visão comercial, que precisamos de ter uma visão de organização administrativa, porque nós somos muito técnicos, então adaptarmos-nos também a essa componente, a esse ecossistema, que é necessário e é necessário e é importante também. Foi o nosso, vamos dizer, maior desafio. Aí tivemos amigos que trabalham em finanças, o Mário Pires, o Fernando Cruz, todos esses nossos amigos que nos deram este apoio em dizer, tá bem, vamos abrir o Excel, tá bem? Então, quanto é que vocês cobram? Depende, se for a Vita, vou lhe cobrar 5, mas se for o Lália, vou lhe cobrar 10. Não, tem que ter um preço, porque são as vossas horas. Não, mas eu não me canso muito, não, mas tem que ter as vossas horas também no campo e tudo mais. Então, essa foi realmente o nosso maior desafio. Quanto ao resto, no geral, nós não encaramos, por mais penoso que seja, lá está, para a nossa motivação ser o nosso propósito, se calhar não temos como um peso, então não olhamos como dificuldade, olhamos como parte do processo. Ter que passar noites em claro, deixar às vezes a família, viajar, investir, não ter o retorno imediato, ter essas questões fazem parte do processo. Então nós não podemos chegar aqui com um discurso frustrado, por exemplo, né? Em dizer, não apoio. Tivemos muitos apoios. Muitos apoios por causa desse posicionamento que nós temos. Então vinha alguém e dizia, tem um drone lá que não funciona, arranjem e é vosso. Tá bem, vamos lá, arranjamos, fazemos um voo com eles e tá fixe, olha, podes passar cá. Então temos os drones, por exemplo, para aproveitar para os outros sítios. Olha, tem uma empresa, tem uma fazenda, tem uma fazenda da escola. Podem vir testar os vossos equipamentos, por exemplo, na nossa atividade. Então nós vamos para lá, levamos os nossos sensores e então as mamás, os papás que estão lá vêm, interessam-se, apoiam. Temos uma fundação X ou fundação Y, por exemplo, a fundação que nos apoia é a Fundação Jane Gaspar Martins. Então viram potencial, disseram, ok, vamos desenvolver então os vossos projetos. Então, e como é que tem sido para o público angolano? Como é que tem sido a recepção? É muito bom porque é diferente. Porque é diferente porque nós fazemos, se calhar pela nossa vibe,
Nós fazemos de uma forma muito muito descontraída, muito espontânea, com muitos exemplos práticos do nosso dia a dia. Desmistificamos o que é ir ao espaço, por exemplo, ou o que é visitar o fundo do oceano, com experiências que nós conseguimos fazer com coisas que temos em casa. Passamos esse conhecimento a crianças, e nada melhor do que uma criança explicar a outra criança para que depois o conhecimento seja leve e espontâneo. Então acho que a recepção tem sido boa por causa dessa leveza, por causa desse sentimento que as pessoas têm de afinal é isso, é só isso, afinal aquilo que nos livros está, que é bem difícil, aquela fórmula afinal na vida real é isso, a trigonometria que eu disse que nunca vou utilizar afinal é isso aqui na vida real. Pronto, então são essas partes, são essas questões que nós desmistificamos e o público se aproxima muito mais. E como é que é propriamente conciliar, né, esse lado da startup com o outro lado profissional? Ou estão simplesmente abdicaram-se de um outro lado profissional, estão simplesmente a viver e focados na Geostratos? Não, exige esforço e disciplina. Estamos aqui hoje, sábado, de manhã, podíamos estar a descansar, podíamos estar, depois de uma semana longa de trabalho exigente, dedicar, por exemplo, mais tempo às nossas famílias. Durante a semana temos o período laboral, que é o período, por exemplo, em que se calhar outras startups dedicam-se ao seu core business. Como não é o nosso principal income, né? Nosso principal core, nossa atividade principal, então quer dizer que nós temos que complementar isso com horas extras, sacrificar, e no fundo é isso. Às vezes sacrificamos momentos familiares, momentos de descanso, mas se calhar também, não é se calhar, para depois também poder alcançar o que se calhar outras pessoas não alcançam. Não é? Boa. Então, no fundo, disciplina e sacrifício. Ok, muito bom. E nós temos aqui alguns equipamentos na nossa mesa de Podtech, como podem ver, está assim bem diferente hoje. Então, se puderem falar um pouquinho, né? Acho que já fizeram alguma menção ao Go Challenge, mas se puderem falar um pouquinho mais e também sobre aqui os equipamentos presentes, será muito interessante. Bom, do Go Challenge, ontem foi a 10ª edição do Go Challenge e nós fomos reconhecidos como Startups Alumni por termos participado e vencido na categoria Inovação em 2023. Boa. Então, como o Marco disse, estivemos incubados durante alguns meses, depois participamos do Go Challenge e vencemos então a categoria Inovação. Desde então, temos colaborado com a Unitel, temos participado com outras startups que foram incubadas também, então temos essas parcerias e pronto, então ontem foi a guerra final, né? Então, vocês estavam lá no Innovation, certo? Sim, no Innovation Hub. Yeah. E como é que foi a experiência, esse processo? Foi challenging, foi desafiante. Porque tinha muitas startups, mas a principal questão era disponibilidade face às nossas questões de trabalho formal. Né? Porque tínhamos as aulas, tínhamos as sessões de incubação, que lá está. Quem se dedica inteiramente a isso tem total disposição ou disponibilidade para estar, por exemplo, às 9 horas ou às 10 horas no escritório a receber toda a informação, fazer as tarefas e tudo mais. Para nós era um bocadinho complicado, porque nesse horário é horário de estar a trabalhar. Então tínhamos que dar uma escapadinha, ver aqui, tentar gerir, mas olha, conseguimos, tivemos um boost nas últimas semanas de nossos mentores, o Marco Vitor e todos os outros cotas que nos deram um grande suporte depois na reta final para conseguirmos ajustar o que se calhar não conseguimos ajustar com mais calma durante o período de incubação. Mas foi muito bom, aprendemos muito, levamos os conhecimentos até hoje. Ficaram incubados durante quanto tempo? Foram 8 meses, né? Mais ou menos. Sim, foi Ok. Sim, foram 8 meses. 8 meses. Boa.
E relativamente aqui aos drones e tudo mais, isso é um drone, aquele é o comando do drone, não sei. Não, esse é um outro drone. Isto é uma bússola, para quem nunca viu lá em casa. Ok. Isso é uma bússola. Não, eu posso falar de bússolas porque eu sou escoteira já agora. Então, acampamentos e tudo mais, eu estou assim bem por dentro. Estou pronta, vai com o extrato, estou pronta. Então temos aí uma bússola. Sim, os drones têm câmeras. E, no fundo, são alguns dos instrumentos que nós utilizamos para garantir que a experiência das pessoas não é chegar no campo e ficar a ouvir. Isso faz assim, não. Ou que as pessoas cheguem também, olha, está aí, bonito. Tirem fotos. Daqui a pouco vamos embora. É bom também, sem desprimor. Essa maneira de se fazer turismo, e há muita coisa interessante, histórias, mitos, lendas sobre os sítios também são explicados, mas a nível de quando nós temos a possibilidade, por exemplo, de olhar para o Miradouro da Lua, e estamos a insistir muito porque vocês têm aqui realmente uma imagem muito bonita do Miradouro. Se vocês estiverem no Miradouro, olharem para ali, vão ter uma sensação realmente de grandiosidade. Sim. Se vocês subirem alguns metros, como subiu esse drone, já vão ter realmente uma noção do que se calhar aqui debaixo não se consegue ver. E quanto mais subirem, isso só é possível com instrumentos como este. Isso só é possível, às vezes, percebemos que muito desse conhecimento, e há uma área da engenharia, que é a biomimicria, que às vezes liga o nosso conhecimento local sobre a terra, sobre os animais, e transforma isso em tecnologia. Vocês olharem para esse drone aqui, ou para qualquer outro drone, ele tem uma gimbal, que quando ele faz o movimento, qualquer movimento que ele faça, ele é estabilizado por essa câmera. A câmera vem, ele mesmo quando está para baixo, a câmera mantém sempre o mesmo foco. Existe um animal que, se vocês pegarem no corpo do animal e mexerem, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento. A galinha, se vocês pegarem na galinha e mexerem o corpo todo, vocês vão ver que ela tem o pescoço estabilizado e vai continuar a manter o foco. Então, se a galinha consegue fazer isso, os engenheiros olharam, então nós precisamos de ter um equipamento que voa, faz piruetas, mas mantém sempre a câmera estabilizada. Porque vocês depois, quando veem o vídeo do drone a rolar, vocês não veem o vídeo a fazer os mesmos movimentos que faz o drone. Então, é um dos princípios. A mesma coisa com as bússolas. Nós sabemos que a Terra tem um campo magnético. Se a Terra tem um campo magnético, se é como um ímã, tem um polo norte e um polo sul. Então nós só precisamos de ter algo que um elemento que tenha condutividade para poder apontar para o norte de cima. Polos opostos atraem-se, polos iguais repelem-se. Então eu posso, se eu não tenho uma bússola, eu no meio do campo vou encher um copo, qualquer recipiente com água, vou pôr uma rolha de cortiça, ponho uma agulha, essa agulha naturalmente vai fazer o quê? Se eu colocar um ímã nessa agulha, esse ímã vai atrair, porque é um elemento ferroso, tem condutividade eletromagnética. Esses são alguns dos equipamentos que depois nós utilizamos, sensores da umidade, temperatura do solo, sensores da qualidade da água, da qualidade do ar, antenas radioamadoras. Isso são coisas que nós ou construímos ou adquirimos para que realmente as pessoas possam ir para lá e experimentar. E como é que é essa experiência mesmo no terreno? O que é que vocês fazem? Shows? Tem uma tela onde vocês exibem? Não, é mesmo pega no drone e pilotas o drone. Ok. Faz o mapeamento, a tua colega pega, começa a desenhar o que está a ver, o outro teu colega aqui pega, começa a pôr, ok, então esse mineral está aqui, pegam a bússola, o GPS, dizem, ok, vamos lá.
e andam a pé como se fossem escuteiros, Certo. vão mesmo lá para verificar se o que vocês fizeram está Está Não mapeaste correto. bem. Sim, se não mapeaste bem, vais Vais calhar no mar. perder. Já tivemos o caso de, já colocamos 3 equipas, cada uma das equipas teve a oportunidade de fazer isso que o Marco disse. Levantou o drone e vê qual é o melhor caminho para sair do ponto A ao ponto B. Bem. Ok. Houve uma que de cima viu, não, o caminho é o mais curto. Não reparou na topografia do terreno. Então viram que o caminho mais curto era uma subida bem íngreme. Os outros deram uma volta maior, Enorme. Mas mais mas suave, pelo uma menos pendência tinham mais menor suave. declividade. Ok. Então são essas coisas, as pessoas não, Mas é bem as pessoas não vão lá levar Muito palestra, interessante as pessoas vão mesmo. mesmo pôr a mão na massa. Exatamente. Nós até chamamos, damos mesmo TPC. Muito interessante. Não, nós temos que marcar. O Podtech tem que fazer também. E no campo, Temos exatamente. que ir para o campo. Exatamente. A cala é vossa, chamar já os telespectadores, ou a audiência, né? Nesse Não, caso, sim, é um sim. Vamos podcast. lá, os nossos seguidores, por favor. Seguidores, faz favor, vai, faça aí. Não, calma. Momento startup, né? Vá. Não, olha, seria mesmo para vocês verem. Yeah. Não, são vocês, é que vocês são as donas do craques. programa. Não, mas nós, é assim, nós Vamos vamos, deixar nós um vamos, beijo. nós vamos convidar, vamos passar a palavra. Ok, pessoal que acompanha o Podtech, por favor, não deixem de seguir ou acompanhar a Geostratos. Procurem, porque vão viver experiências magníficas. Calma. Agora temos que fazer um coisa. Então, nós vamos entrar com o intro. Né? Agora E depois vou- vocês fazem. E a Vita não falou. Eu quero vos deixar brilhar. Não, nós vamos fazer só o intro. Momento. Startup com a Geostratos. Momento Startup com a Geostratos. Essa é a nossa parte, para você convencer o nosso peixe. Yeah. Vamos inverter os papéis, bora lá. Ok. Momento startup com a Essa é a Geostratos. nossa parte. Essa somos não. nós. Nós Eles agora querem. vamos trocar os papéis. Corta. Meu Deus. Ok, Vamos lá. Nós vamos puxar agora. Ok. Vai. Vamos agora aqui passar a palavra para a Geostrato, uma startup que vai vos levar a viver experiências magníficas. Não é isso, engenheira Vita? Exatamente isso. Não, mas é sério, mas para quem quiser, e vocês estão convidados, obviamente, a fazermos um programa em campo, porque a dinâmica é diferente. Porque o perceber como é que se fazem, por exemplo, os óculos, para poderem ver aqui essas luzes todas que estão aqui, as LEDs, a televisão, os telefones, o microfone, o plástico, tudo isso. Se conseguirmos observar isso em campo, se calhar vamos começar a olhar para as coisas com um bocadinho com mais de respeito, carinho e empatia. Então é diferente mesmo estar ali, porque mesmo para um geólogo, para um geógrafo, para um biólogo, ver as coisas no livro é uma coisa, mas a natureza é natural, não é exata. Então, as coisas como estão no livro é o que alguém desenhou com base naquilo que conhecia. Sempre que nós fomos ao campo, vimos sempre algo diferente. Boa. Olhamos para a mesma coisa de forma diferente. Ok. E até porque agora tem a marca, né? Visita Angola, né? Ah, e sim. se calhar vocês também podiam, não sei se já estão a pensar em parcerias, tudo, porque eu acho que seria muito bom levar não só o pessoal daqui interno, mas também turistas, aquelas pessoas que vêm para conhecer melhor o nosso país de uma forma profunda, como vocês acabam por mostrar. É muito interessante. A importância de termos oportunidades como essa, de se calhar um dos seguidores faz parte do Visit Angola e vai dizer, olha, por que eles não vão para Visit Angola? Sim, Ele vai dizer, Exatamente. olha, viu o vosso programa, vimos no Podtech, e realmente vocês têm que vir para o Visit Angola. Olha, nós estamos à espera. Olha, Visita Angola, quem estiver aí, por favor, puxe pela Geostratos e acredito que será uma parceria perfeita, Estratégia. né? Visitar Angola com ciência e tecnologia. Exatamente, Assim mesmo. exatamente. E quais foram já os pontos que vocês já visitaram? Já visitamos grande parte da Angola. Focamos em Luanda muitas vezes por ser muito mais próximo para as pessoas que querem uma experiência mais rápida, mais expedições ao Namibe, Benguela, Cunene, As Lundas, Zaire, Uige, Malange. Portanto, todos esses pontos, Wambo também, Bié. Então, todos esses pontos têm sempre uma característica importante e diferente para se explicar às pessoas. Por exemplo, tu mostrares no BIE
a nascente do rio Kwanza, este tal rio Kwanza, que quando nós vamos a Cabo Ledo é majestoso, é grande, é largo. E ver que a nascente é uma coisa pequena, certo. dá-te uma visão de como é que uma coisa que começa pequena pode se tornar. Exatamente. Então, imagina inclusive o que é um curso de água que lateralmente é menor do que esta mesa. Se nós barrarmos, se nós poluirmos, estamos a cortar a fonte daquilo que abastece quase toda a parte oeste do país. Certo. Olha, eu conheci, tive o prazer de conhecer num dos acampamentos mesmo de escotismo, a nascente. E fiquei, olha, é uma coisa incrível. É você saber que o rio Kwanza, né, é o maior rio aqui do país, mas é uma coisinha. Você se pergunta, ok, como é que daqui tem brota depois, brota aquela. Olha, é muito interessante. Não, é muito fixe, porque são essas experiências e essa sensação que nós gostamos de passar às pessoas. Tá vendo? E é de pensar, fazer essas comparações, ver a qualidade da água neste ponto, depois chegar a Luanda, recolher a qualidade para ver o quão longe é que esta água já foi, atravessou tantas províncias. Nessas províncias, o que é que ele absorve para chegar aqui e desaguar? A qualidade é totalmente diferente. Então isso dá-nos uma perspectiva de conservação muito grande, porque se nós barrarmos ali aquilo, estragarmos a nascente, começamos a dar festas, como já aconteceu, inclusive tem outras nascentes, não é? Então acabamos por comprometer todo um ecossistema. E a Geostrato já está no mercado há 3 anos e já teve alguns apoios, obviamente, e também estão atrás de investidores, ou nem por isso? Investidor, se calhar, não seria o termo mais correto, mas o primeiro mencionado é o apoio. Apoios. Os apoios não são taxativamente financeiros. Essas parcerias estratégicas de se eu tenho um Cubinga, um Televa, se eu tenho um Naua Base que diz que tá bem, olha, todas as vossas rotas, parte de mobilidade vai ser assegurada por nós. Tranquilo. Suficiente. Nós já não vamos ter que nos preocupar amanhã. Nós não queremos comprar autocarro. Já existe alguém que trabalha com autocarro. Então temos que criar sinergias. Exatamente. Não, a Associação de Guias Turísticos de Angola, o Visit Angola, o Ministério do Turismo. Não, olha, nós que vamos organizar aqui um framework para vocês capacitarem 50 guias turísticos em turismo científico. Tranquilo. Ficam agentes. Vão lá. Já não tem que ser o Marco Paulo, o Marco Romero. É muita demanda. A irem, né? E não temos nenhum problema. E nós ficamos com a parte de, Namíbia, tá bem, vamos preparar conteúdo para o Namíbia. Namíbia. Então, os apoios é realmente para poder... descentralizar. Exatamente. Para podermos ter esse conteúdo a chegar a várias pessoas. E do vosso lado já teve essa abertura, se calhar, de bater em algumas esportes? Já. Nós, o que estamos a fazer aqui agora, fazemos sempre que temos a oportunidade de falar com qualquer pessoa, dizer, olha, está aí, empresa de construção, por favor, coloquem ali luzes, coloquem equipamentos de segurança, que é para mais pessoas poderem ir visitar sem medo a Gruta das Sereias ou a Gruta do Sassa. Tá bem, a empresa vem no âmbito da sua responsabilidade social, de sustentabilidade, e faz a operação, por exemplo, para o que foi feito há uns meses atrás no Miradouro da Lua, quando começou a haver deslizamento de terras. Mobilizaram-se um conjunto de pessoas, fez uma partilha nas redes sociais para as pessoas poderem ir lá, levar os caminhões para poderem compactar aquela zona que estava a ser erodida. Então, o que nós realmente precisamos é de levar pessoas ao campo, mais uma vez o modelo que o Marco mencionou, que é primeiro fazer e depois pedir ou fazer com que as próprias pessoas já percebam que nem precisamos de pedir. Porque se uma pessoa vai, chega assim na Gruta das Sereias, vê que aquilo é lindo, mas não tem segurança, não está elevado o potencial daquele patrimônio, ele vai dizer,
Mas o que é que falta para isso? Já não somos nós até que estamos a pedir. Sim. A pessoa está a perceber que aquilo é uma necessidade. Exatamente. E ela vai dizer, não, Ela própria vai investir sem nós insistirmos. E não é uma coisa que fica para Geostratos ou da Geostratos. Atenção. Por isso é que nós dissemos, se existe a empresa A, a empresa B, a empresa C, que já faz isso, então nós não precisamos de nos intrometer, passo o termo, no core business do outro, porque nós não podemos fazer tudo. Por isso é que nós dissemos, nós não somos uma agência de turismo. Então, ver hotel, ver acomodação, ver o que é que vão comer, ver a agenda... Isso não é conosco. Não é conosco. Então, quem faz está a fazer bem e nós nos associamos a estas pessoas. Tranquilo. Assim conseguimos focar no que é nosso, que é o desenvolvimento de experiências científicas e tecnológicas nestas atividades. E depois, o que melhora é para a comunidade. Não pusemos lá um bastão de que agora, por exemplo, é o que o Marco disse, nós fazemos sempre um manual personalizado para os nossos clientes. Nós não temos, por exemplo, geralmente nós não trabalhamos com uma agenda de excursões, vamos assim dizer, não é? Se o nosso parceiro tiver uma agenda, ok, nos incluir, ok, fixe. Mas, por exemplo, se vocês aqui do estúdio disserem, não, olha, nós somos um grupo de 10, 15 pessoas e queremos ir ao campo, tranquilo, organizamos, mas nós preparamos um manual, por exemplo, para vocês, para não chegarem nos pontos e tirarem só fotografia, tem tarefa em cada um desses pontos, e estas tarefas estão alinhadas com os dados que nós precisamos de recolher para catalogar esses locais a possíveis geossítios da Unesco, sítios que têm que ser preservados. Então, vocês estão a ajudar indiretamente a recolher dados que nós precisamos para preencher relatórios, por exemplo, e para submeter à Unesco sede. Então, nós, ao prepararmos este manual, o manual é vosso. Amanhã vocês querem voltar com uma prima que não foi, não precisam de ligar para nós, porque vocês já sabem o que se faz lá. Ou seja, nunca é nossa intenção privatizar rotas turísticas, privatizar locais ou privatizar sequer dinâmicas. Porque o que nós fazemos é como nós fazemos. Se outra pessoa vier e fizer o mesmo, vai ser o mesmo com a dinâmica, com a aura desta pessoa. E está tranquilo. Está tranquilo para nós. Porque senão vamos viver num mundo de lutas. Então, está tranquilo. Está a ser uma conversa muito interessante, mas estamos assim a chegar no finzinho. Mas a Geostratos não é isso das pessoas, tem uma equipa. Temos uma equipa, mas maioritariamente somos nós. Sim, estamos aí. Também é um dos nossos pontos de interesse, é realmente que mais pessoas se possam juntar a nós, mas perceber um bocadinho, né, ou viver um bocadinho o conceito. Uma vez que não é uma empresa com estrutura formal, devidamente dedicada a isso, é um projeto. É como se fosse, ou quando nós olhamos para o escoteiro não é algo que eu vou para lá porque tenho que fazer aquela atividade ou porque estou a ir para lá à procura de uma oportunidade de emprego ou de algo para fazer. Não, vou porque gosto, vou porque tenho motivação para tal. E nós queremos escalar a Geostratos assim, com pessoas que realmente vibrem na mesma frequência que nós. Porque senão... Porque lá está, as motivações são diferentes. Então, nós começamos com um propósito. Se vem alguém com um pendor muito mais econômico e comercial, pode se frustrar um bocadinho com a nossa lentidão de acreditar no processo. Exatamente. E então vibra um bocadinho na mesma frequência 2, 3 semanas, mas depois, por exemplo, se surge um podcast na noite anterior, se surge uma viagem no mesmo dia, se surge um evento, as pessoas se calhar às vezes já não estão tão dispostas a se sacrificar a este ponto porque não percebem que também pode ser uma coisa delas. Ou seja, tem que ser alguém que tenha também o mesmo propósito, ou pelo menos que se dedique nesta frequência, porque senão é um emprego que eu vou, cumpro, e quando está mais estressado vou para casa. Ok, boa. Sim, Vita, estamos mesmo a chegar ao finalzinho. Sim. E tem aquela pergunta, né? Geostratos. Como é que vocês veem a Geostratos daqui a uns 5 anos? Daqui a 5 anos temos assim, tipo, uma base operacional em cada província, com um representante da Geostratos em cada uma das 21 províncias.
temos rotas turísticas para todos os pontos de interesse da Angola e se calhar 1/3 dos pontos turísticos devidamente organizados, reabilitados, acessíveis e acessíveis do ponto de vista turístico e a contribuírem para as comunidades que estão nesses pontos turísticos. Sim. É isso. Não, é ver uma Geostratos muito mais madura, é ver uma Geostratos que se dedica, para além disso tudo, à investigação, porque a Geostratos também surge para nós, para além da parte profissional, conseguimos nos manter ligados à academia, ao Agostinho Neto, ao ISPTEC, por exemplo. Continuamos ligados a grupos de investigação, porque se calhar na correria do dia a dia, a parte de produção científica nos passa um bocadinho ao lado face à demanda da indústria. Mas como nós gostamos de estudar, dessa parte de descobrir, de ir, de experimentar e tudo mais, então é uma forma também de estarmos em campo, estarmos com pessoas que se dedicam a isso, a investigadores, e de continuarmos a alimentar a nossa veia de investigação. Olha, daqui a 5 anos temos que ter já bem estruturado e bem desenvolvido e totalmente operacional o nosso campo experimental de ciência e tecnologia. Um sítio onde as pessoas vão e conseguem experimentar isso tudo. Pegar playground. Imaginem uma Disney de ciência e tecnologia. A pessoa vai para lá, quer testar um drone, quer testar um foguete, quer lançar um balão estratosférico. Mas de se sujar mesmo, de se sujar, de pôr a mão na terra, de ficar lá e tudo mais. Põe o equipamento dele de astronauta e fica 45 dias no meio do deserto do Namíbia como se estivesse em Marte. Acho que daqui a 5 anos estaremos aqui também no Podtech para poder falar sobre o dia da inauguração, de quando vão cortar a fita. Já no campo. Ela no campo. Estaremos lá. Estaremos lá. Então, não sei se passou aqui algum ponto que vocês gostariam de falar e acabamos não tocando, porque estamos mesmo já assim a fechar. Alguma coisinha que quiseram falar e não tocar? Angola, gostamos muito. Visita Angola. Seguidores visitam. Façam a pambala. Para chegar. Para chegar até lá. Tem que chegar. Exatamente. Boa, então, Engenheira Vita, acho que temos que agradecer aqui. Não? Exatamente. Agradecer. Aí os convidados. Isso é uma perguntazinha para finalizar. E a parte da regulamentação dos documentos com o INAPEM, está tudo. Os desafios, não tem assim muitos desafios nessa parte? Não. Uma das coisas que se calhar nós não mencionamos aqui foi, se calhar, não digo recomendação para as startups, depois para o conselho, para outras startups, a maior parte dessas coisas aconteceram quando nós estávamos em feiras, em conferências, em exposições. Aí foi onde nós tivemos maior contacto com, vamos chamar, esses enquadramentos. O INAPEM viu-nos numa conferência, logo na conferência a seguir convidou-nos a participar e nesse processo todo, não conseguiram tratar disso, já trataram disso, nós também fomos aprendendo e descobrindo. Sim. Não sabíamos. A mesma coisa com o Ministério do Turismo, a mesma coisa com contas bancárias. E até a nível internacional. Fomos por exemplo, foi ao participar em conferências internacionais que nós chegamos ao ponto de, há cerca de um mês, recebermos a nossa aprovação para, como membros signatários da Convenção de Glasgow. Para o turismo sustentável. Exatamente. Nós somos signatários, somos a única startup angolana, ou a única instituição em Angola, que não sei como é que é a nível africano, mas nós somos signatários da Convenção de Glasgow, que é, no fundo, uma convenção que promove as boas práticas e as principais iniciativas do turismo sustentável no mundo
a nível da Agência das Nações Unidas para o segmento do turismo. É tanta coisa que até eu já tinha esquecido. Boa, então, fechando mesmo, já estamos já estamos no fim. Mais uma vez agradecer pela vossa presença e disponibilidade. Nós. Aprendemos muito, ficamos muito curiosas e de certeza que o Podtech vai sim fazer parte de uma dessas expedições, vou assim dizer, de uma dessas expedições. E também, antes de fechar, nunca podemos sair daqui sem agradecer aos nossos parceiros, aqueles que estão sempre conosco, que de certa forma fazem ou tornam possível a realização desse Podtech. Hoje eu vou começar a falar da Polaris Media, né? Quando precisarem de algum evento, cobertura de evento, casamento, festa de aniversário, algum estúdio para a realização do Podtech, até porque não somos ciumentas. Sessões fotográficas, então não esqueçam e puxem sempre pela Polaris Media. Polaris Media. Depois também temos a JBM, sentem a qualidade. Depois terão a possibilidade de verem o nosso podcast, vão sentir a qualidade. Uau. É uma coisa incrível. Top. Exatamente, temos aí o nosso parceiro, o JBM, que também tem a parte de audiovisual, videoclipes, se quiserem também, tiverem alguma atividade que gostariam de ter a cobertura. Exatamente, tem a JBM para isso. Nós já estamos sempre por causa das luzes, atenção, JBM. Até não fica muito bonito. Aqui eu entro feio, sai bonito. JBM. Salão de beleza também tem. Exato, e também temos o nosso parceiro Cis Company, que oferece curso voltados à cibersegurança. Podem seguir as suas páginas no LinkedIn, LinkedIn, Instagram, Facebook, para adquirirem esses cursos de cibersegurança. Boa. E é isso. Acho que é isso, né? Então sigam a nossa página. Só estão no Instagram, like. Geostratos. Majoritariamente no Instagram. Estamos a abrir as nossas outras contas. Estão a tratar já disso. Mas sigam na Geostratos, Academia _Geostratos. Para informações é só nos deixar uma mensagem que nós vamos vos responder, seja para formações, para rotas turísticas, para conversas, para debates científicos. Estamos aqui para dar-vos todo o apoio. Boa, muito obrigada a todos. Acho que é isso. Mais um episódio do Podtech. Então, até lá, fiquem todos bem e continuem a seguir-nos. Até já. Tchau, Até já.